Graças a Deus, amados. Glória a Deus. Queridos, boa noite novamente a todos. E eu gostaria que se tu pudesse anotar o tema da nossa mensagem dessa noite. Atitudes que destroem e atitudes que constroem. Entenderam? Atitudes que destroem e atitudes que constroem. Todos vocês sabem que nós temos que cuidar com a forma como nós andamos, com a forma como nós agimos, porque dependendo da maneira como a gente vive ou age, a gente pode construir coisas boas, mas também destruir coisas boas. E se vocês têm a prática de construir coisas boas, vocês vão perceber que leva muito tempo para construir uma coisa boa. Não é verdade? Um relacionamento saudável de namorado, de marido e mulher, de filhos, de amigos, não nasce assim, de uma hora para outra. Ele demora para ser construído, demora para eu entender, demora para eu aprender a honrar, a respeitar, demora isso tudo. Mas para destruir um relacionamento, para destruir algo, pode ser de uma hora para outra, não pode? Para eu destruir algo que eu construí, mesmo que eu demorei anos para construir, eu posso destruir numa noite. Dependendo do que eu fizer e da forma como eu fizer, eu posso pôr tudo a perder em apenas uma atitude. E nós, como filhos de Deus, nós temos que ter convicção daquilo que constrói em nossas vidas, daquilo que edifica, daquilo que nos leva a crescer e daquilo que nos põe para baixo, daquilo que nos derruba, daquilo que nos faz perecer. E tem um texto lindíssimo e maravilhoso da Palavra de Deus que eu gostaria de estudar com vocês nessa noite, que está no livro de Salmos. Se vocês puderem abrir no Salmo 1, nós vamos ler o Salmo inteiro, do versículo 1 ao 6, nós vamos ler. Salmo 1, versículo 1 ao 6. Chegaram? Assim diz a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Existem armadilhas, existem ciladas no nosso caminho com Deus. Existem estratégias das trevas para pôr entre nós obstáculos que possam nos fazer cair. E eu queria tratar com vocês, em cima do Salmo 1, de 3 armadilhas. E depois nós vamos tratar de 3 saídas ou soluções que Deus dá. A primeira armadilha que o Salmo 1 coloca é o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Amados, quando tu estás com dificuldade, quando tu estás precisando de ajuda, tu vais buscar conselho com quem? Se o teu casamento está em crise, tu vais buscar conselhos com quem? Com um colega do trabalho que acabou de se separar? Ou com o irmão da igreja, o discípulo, o codiscípulo, o pastor, que possa te ajudar a ter o teu casamento fortalecido? Se tu está namorando e a tua namorada te trata super bem, mas de repente uma outra moça, aparentemente mais bonita, resolve te dar bola, e aí? Tu vais buscar conselho com quem? Com alguém que não tem princípios algum e vai dizer: larga a tua namorada e fica com essa que é mais bonita? Ou alguém que vai dizer: essa aí tu nem conhece,
A tua namorada tu já sabe do coração, tu sabe dos princípios, tu sabe dos valores. Como é que tu vais te tocar desse jeito? Não, fica firme. Vocês estão entendendo, queridos? O conselho dos ímpios, e a palavra ímpio aqui, é aquele que ainda não conheceu a Deus de forma a ter seu coração transformado. O conselho dos ímpios, ele não tem como ser bom, porque ele não vem de valores saudáveis. Ele não vem de princípios saudáveis. Aonde tu busca conselhos? Aonde tu busca orientação? Na novela? Ah, não, olha só, aquela pessoa da novela fez assim, eu vou fazer também. Tá mal? Tá mal, tua inspiração tá fraca. Aonde tu busca princípios que te fortaleçam? Existe, querido, sim, muitas pessoas que na verdade não querem conselhos, elas querem apoio. Isso é bem diferente. E quando elas querem apoio, elas não estão dispostas a ouvir o que elas não querem ouvir. Elas estão dispostas a ouvir o que elas querem ouvir. Então elas procuram apoio. Pastor, ora pelo meu casamento. Qual casamento? O meu? Mas tu não és casado? Não, mas eu acabei de me relacionar com uma pessoa. Tudo bem, vamos orar. Quem é essa pessoa? Ah, ela é casada com fulano de tal. Não, não dá. Não posso orar por ti. Ela já é casada. Mas ela está querendo buscar alguém que diga, vamos fazer algo para que dê tudo certo na tua vida e que ela largue essa pessoa com que ela está e fique bem contigo. Mas não está na Bíblia isso. Vocês sabem que a palavra de Deus diz que nos últimos dias os tempos ficariam difíceis ao ponto das pessoas não quererem ouvir a palavra da verdade. Elas quererem ouvir aquilo que elas, com a sua natureza natural, caída, querem ouvir. Veja em 2 Timóteo, pula para lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Lá diz exatamente isso, 2 Timóteo 4, 3. Diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Já pensou? Quem se cerca de mestres segundo a sua própria cobiça, cerca de pessoas ou mestres que vão falar tudo aquilo que ela quer, deseja ouvir. Mas a gente aprende que com Deus não é assim. Com Deus a gente ouve o que nós precisamos ouvir, não o que eu quero ouvir. Porque o que eu quero ouvir pode me levar para o buraco, pode me destruir. E se o amor de Deus é real, e é real, Deus vai falar o que eu preciso ouvir. Porque estes são os verdadeiros amigos. Nós temos falado disso, os verdadeiros amigos são aqueles que falam o que tu precisas ouvir, não o que tu quer ouvir. Ah, eu acabei de aproveitar, conheci uma droga nova. Ela dá o maior barato. Se tu é meu amigo, tu vai me apoiar. Não, se eu sou teu amigo, eu vou dizer que tu está ficando louco e tu vai destruir a tua vida. Porque se eu te apoiar e tu vier a morrer, como eu posso ser chamado de teu amigo? Entenderam, gente? É claro, isso é simples. Bem-aventurado aqueles homens que não andam no conselho dos ímpios. Porque o conselho dos ímpios não te levará para Deus. Como eu posso saber, pastor, se o conselho ele é proveitoso ou não? Ele te leva para Deus ou ele te afasta de Deus? Esse é o primeiro ponto que tu tem que pensar. Este conselho que eu recebi me leva mais para perto de Deus ou me leva mais para longe de Deus? Segundo ponto, ele me dá mais vontade de ler a Bíblia ou menos vontade de estudar a palavra de Deus? Terceiro ponto, ele me afasta da vida de oração ou ele me aproxima da vida de oração? Assim eu vou saber se esse conselho ele é proveitoso ou não. Porque um conselho ele pode até ser aparentemente bom, mas ele pode te tirar da presença de Deus. Como poderia ter sido bom então? Ele parecia bom, mas não era. Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios. Armadilha número 2. Caminho dos pecadores. Essa é outra cilada. Em Romanos, no capítulo 6, versículos 1 e 2, a carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2, chegaram aí?
Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E o versículo 2 responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Portanto, o caminho dos pecadores é outra cilada. Porque o caminho dos pecadores essencialmente nos tira da presença de Deus. A Bíblia fala claramente no livro de Isaías que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Como eu posso querer viver com Deus em pecado? E a palavra pecado do grego significa errar o alvo, significa errar o propósito, errar o caminho. Ah, mas eu errei só por um tantinho. Mas só por um tantinho, a curto prazo, a longo prazo te afasta muito, 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 muito de Deus. Portanto, o caminho dos pecadores não é para nós. Ah, mas parece que ele está prosperando, parece que ele está fortalecendo a vida, parece que ele está, maravilhosamente bem, ele parece mais feliz do que nunca. Ele só parece. Porque a palavra de Deus também diz que o pecado ele traz a curto prazo um certo prazer, mas a médio e longo prazo ele acaba destruindo a alma e destruindo ao redor dessa pessoa. Alguém que está vivendo uma prática extraconjugal, naquele exato momento que ela começou a prática, ela pode até achar que está dando muito prazer, até uma hora que ela começa a perceber que a pessoa tem família, a pessoa tem vida, ela está agindo para destruir uma família, e por isso ela precisa tomar uma posição radical, porque essa prática do pecado, que aparentemente me deu prazer, na verdade está destruindo a minha vida e de uma família. Então eu preciso cortar isso. O mundo faz assim, a gente vê isso acontecendo em todos os filmes, a gente vê isso acontecendo em telenovelas, em todos os lugares. Mas no povo de Deus não pode ser dessa forma, porque esse é o caminho dos pecadores. O caminho dos justos é um caminho de acordo com a luz da palavra de Deus. Está claro, queridos? Isso é uma cilada, porque o caminho dos pecadores, quando tu olhas assim, ele pode parecer atraente, mas o fim dele não é bom. O fim dele não é nada bom. E a terceira cilada é a roda dos escarnecedores, que é outro perigo, bem mais sutil. A roda dos escarnecedores é um perigo bem mais sutil, mas tão destruidor quanto, porque ela destrói a pureza da tua alma. Na carta destinada a Tito, Novo Testamento, Tito, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 10 e 11. Chegou aí? Tito 1, 10 e 11. Ele diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. E Paulo responde a Tito: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. A roda dos escarnecedores é a roda daqueles que são destruidores de conceitos importantes do amor de Deus, da pureza, da bondade, da integridade. Se tem uma coisa que eu não gosto mesmo, amados, é quando as pessoas começam a falar mal de outros ministérios. As pessoas começam a criticar o comportamento da igreja A, B ou C. Porque eu acho que isso é um tipo de comportamento que não edifica ninguém. Esse tipo de comportamento, ele destrói a pureza, especialmente do novo convertido que está caminhando no começo com os seus primeiros passos. Todas as igrejas, a gente fala muito aqui, têm defeitos. Todas as igrejas têm falhas. Essa aqui tem muitas falhas e muitos defeitos. Se tu sair dessa e for para outra, tu vai encontrar outros defeitos e outras falhas. Mas eles existirão. E a gente costuma falar isso também, que se tu por acaso encontrar uma que não tem defeito, então não entra. Porque se tu entrar, ela vai passar a ter defeito. Porque quem traz os defeitos para a igreja somos nós. É óbvio. Sempre foi. Porém, por causa disso, serei cruel, serei duro, serei intolerante
com a falha ou o defeito de uma igreja A, B ou C? Não posso ser. Isso é escarnecer na obra de Deus. E tem muita gente hoje, infelizmente, que se acha no direito de ser o juiz do povo de Deus, o juiz da igreja de Deus. Eles estão errados nesse comportamento, porque não há amor nenhum nessa prática. Não há amor na prática, não há misericórdia, não há graça, não há bondade. Por isso, nós temos que ter esse princípio muito claro. A roda dos escarnecedores rouba do meu coração a pureza, rouba do meu coração a alegria, rouba do meu coração a integridade. A roda dos escarnecedores não é para mim. E quando eu sou o alvo, tem um homem de Deus do século passado nos Estados Unidos que foi muito criticado no seu comportamento. Só que ele era um homem de Deus, com um coração puro diante de Deus. E quando diziam a ele, poxa, irmão, tu ouviu falar o que aquele ministério falou ao teu respeito? Ele disse, não ouvi. Ele falou isso e isso ao teu respeito. E ele respondia assim, eles devem ter se enganado. Não deve ser bem isso que eles disseram, porque se eles nos conhecessem ou me conhecessem, talvez eles não falariam desse jeito. Ele não conseguia, ele não estimulava o escárnio, ele não estimulava a confusão, ele não estimulava nada, e ele foi muito criticado, mas sempre respondia na pureza, sempre respondia no amor, nunca devolvia. E Jesus é o grande exemplo disso. Ninguém foi mais escarnecido do que Jesus. E vocês não veem Jesus responder uma delas. Vocês não veem Jesus espalhando nada de ninguém. Jesus, ele morre calado, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele é o texto que a palavra de Deus fala a respeito dele. Ele foi como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com a nossa boca, com o que nós falamos. Porque se nós não trouxermos edificação, melhor não falar. E eu vou te dar uma sugestão. Se tu estiver no meio de algum lugar, de alguma roda, onde começar a surgir este ambiente, sai. Eu não vou para lá. Mas por quê? Vamos conversar aqui sobre esse assunto. Não gosto. Eu acho que esse tipo de conversa ele não acrescenta, não edifica. A igreja precisa de oração, a igreja precisa de amor, a igreja precisa de serviço, de entrega. A igreja não precisa ser escarnecida pelos seus próprios membros, muitas vezes. Por isso nós temos que mudar. Precisa ter muito mais amor no meio do povo de Deus, para com o povo de Deus. Vocês estão entendendo, queridos? Porque esse texto fala disso, infelizmente. O texto que eu acabei de ler, existem muitos insubordinados, pauladores frívolos, enganadores, e o texto deixa claro, especialmente os da circuncisão, especialmente os cristãos que estão cobrando que sejamos como os judeus. Cristãos, os da circuncisão aqui, na expressão de Paulo, é cristãos judaizantes, mas cristãos. Então havia entre o povo de Deus crítica, posicionamento de escárnio, insubordinação, e isso fazia mal. Paulo diz, é preciso fazê-los calar, porque eles estão pervertendo casas inteiras. Por isso esse tipo de conversa não é para do povo de Deus, é do mundo. É uma cilada que pertence aos valores do mundo, não para nós. Vocês estão entendendo, queridos, esse posicionamento? Isso em todos os lugares, em todos os ambientes. Não, só converso assim, desse jeito, na mesa do meu jantar, pastor. Queridos, e os teus filhos? Se os teus filhos te ouvirem falar com desprezo para o ministério A, B ou C, será que eles vão querer, quando crescerem, permanecer firme com Deus na igreja? Toma cuidado com o que tu falas. Pensa nos teus filhos também. Pensa em que repercussão isso teria se os teus filhos ouvissem ou entendessem. Isso é escárnio. A roda dos escarnecedores é cilada. Não é para ti, não é para mim, não é para o povo de Deus. Amém? Amém, gente? Agora vem as saídas, porque eu apresentei 3 ciladas. A saída número 1, também está no Salmo 1, é prazer na lei do Senhor. Antes de nós lermos sobre essa saída, eu queria só mencionar um texto de Provérbios 16, 25, a respeito de que do conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Esse texto de Provérbios 16, 25, ele é muito bom, porque ele diz assim, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Há caminho que para mim me parece direito, me parece bom, mas o final dele é de morte, então não serve para mim,
Por isso, eu preciso me atentar na lei do Senhor. O conselho dos ímpios, a roda dos escarnecedores e o caminho dos pecadores me afastarão da palavra, me afastarão da sadia instrução. Mas quem tem prazer na lei do Senhor, esse descobre tesouros inestimáveis. Vocês estão entendendo? A palavra lei aqui em hebraico é a própria Torá. E a Torá, na sua explicação ou tradução mais clara, é instrução. Então, a primeira saída, ou o ponto número 1, é prazer na instrução de Deus, instrução do Senhor. E eu queria te convidar a abrir um texto incrível do livro de Salmos, Salmo 119, no capítulo 92. Salmo 119, capítulo 92, preste bem atenção, porque este texto é um tesouro. Vocês sabiam que Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia? Sabiam, né? Salmo 119, versículo 92, vamos lá. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Uau! Não fosse a tua lei ser o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Que segredo! Aprenda a ter prazer na instrução de Deus, porque a angústia, a depressão, a tristeza, as frustrações do dia a dia, elas podem sim nos colocar numa condição que a gente não tenha mais força sozinhos de prosseguir. Mas, se eu tenho prazer na instrução, entenda que a lei aqui é a palavra Torá, e a palavra Torá significa instrução. Se eu tenho prazer na instrução do Senhor, eu nunca vou perecer na minha angústia, eu nunca vou perecer na minha depressão, eu nunca vou perecer nas circunstâncias da vida, porque na instrução do Senhor, eu tenho saídas. Na instrução do Senhor, eu tenho caminhos sadios. Na instrução de Deus, eu tenho as palavras de vida eterna. Na instrução de Deus, eu tenho os pastos verdejantes. Eu tenho alimento para minha alma, alimento para o meu espírito. Eu tenho força para prosseguir. É na instrução de Deus. Essa é a saída número 1, eu ter prazer na instrução. Não é simplesmente conhecer a palavra de Deus, é ter prazer nela. E para tu ter prazer nela, ter deleite, ter desejo por ela, tu precisas entender claramente de que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela tem poder de expandir a tua vida, expandir teu entendimento e te dar orientações práticas para hoje. Se tu descobre que é na palavra de Deus, ao estudar a palavra de Deus, tu descobre que nela existem os passos que Deus espera que tu dê para que tu sejas vitorioso ou bem-sucedido, tu passas a ter prazer naquilo, porque este livro não foi criado por Deus de qualquer forma, ele foi criado para te instruir, a crescer e a vencer as adversidades, mesmo em lutas, a ter poder em Deus de superar as lutas. É na palavra de Deus que nós descobrimos isso. Por isso, se eu tenho prazer na palavra do Senhor, eu estou bem, porque mesmo que eu passe por angústias, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu ande por dificuldades, mesmo que hoje seja o meu dia mau, se eu tenho prazer na instrução do Senhor, Ele me pega pela mão e me tira dessa condição e me leva para um novo patamar. Eu preciso ter prazer, prazer. Saída número 2, além de ter prazer, o próprio Salmo 1 ensina isso, é necessário meditar na instrução do Senhor, meditar na lei. Saída número 2 é meditar na palavra de Deus. A palavra meditar é bem diferente de simplesmente ler. Uma coisa eu leio, eu posso ter a mania de fazer aquelas leituras dinâmicas, li. E aí? Agora explica. Aí complicou. Não, mas o que quer dizer? Não, peraí, deixa eu ler de novo então. Qual o propósito de ler a Bíblia a jato? Voando, tu não consegue nem perceber as palavras. Leia com calma. Leia prestando atenção em cada palavra, leia dando tempo ao Espírito de Deus falar no teu coração, leia entregue a cada texto, leia orando, medite na palavra de Deus. Meditar me faz dizer que eu preciso ler, depois de eu ler, eu preciso pensar no que eu li, eu preciso procurar em Deus aplicações no meu dia a dia para isso, meditar na palavra de Deus. E aí eu gostaria que vocês abrissem no livro de Josué, capítulo 1, porque lá existe o maior texto, o texto mais incrível a respeito desse assunto. Josué capítulo 1, versículo 8.
Josué vai confirmar aquilo que o salmista, no capítulo 1, também diz. Que nós estamos falando do versículo 2 do Salmo 1, que diz: antes do seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei media de dia e de noite. Se ele fizer isso, ele é uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Pois então, Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, deste livro da instrução. Antes, medita nele, quando? Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E aí o texto fala: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queridos, eu aprendi isso, e eu quero que tu aprendas isso o quanto antes. Quando tu colocas a palavra de Deus como o teu prazer, e quando além disso tu medita nela de dia e de noite, procurando aplicar a tua vida em concordância com ela, tu não precisas fazer mais nada, a tua vida naturalmente vai dando certo, Deus vai abrindo portas nos teus negócios ou no teu trabalho, as coisas vão acontecendo porque o Senhor vai aprovando os teus passos, porque está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é real, ela tem poder hoje para transformar os teus dias. Porém, eu preciso sair da teoria, eu preciso aprender a ter prazer nela, eu preciso aprender a meditar nela, e a nossa saída número 3, anote aí, eu preciso botar ela em prática. Eu preciso praticar a palavra de Deus. É muito bonito ler e saber até citar de cor, mas de nada serve se eu não pôr em prática. De que adianta eu saber que está escrito que eu preciso honrar meus pais, saber citar o versículo, saber dizer onde está o texto, saber falar ele em grego, mas não honrar meus pais? De que adiantou então? Se a palavra de Deus diz para valorizar a família, e eu desprezo a família, por que adiantou saber disso? Se torna até pior eu saber, essa é a verdade. Porque depois que eu sei, eu já não estou mais inocente no assunto. Eu sabia como eu deveria fazer e ainda assim não fazia. Por isso, querido, é muito importante ter prazer na lei, muito importante ter prazer na instrução de Deus. Além disso, é muito importante, além de ter prazer, meditar nela, de noite. Mas acima de tudo, eu preciso pôr em prática. Eu preciso pôr em prática. Abram em Tiago, por favor. A carta a Tiago, capítulo 1. Carta de Tiago, ou melhor, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 25. Carta de Tiago 1, do 22 ao 25. Veja se faz sentido para ti esse texto. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente, o quê? Ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, mas logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na instrução perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, será o quê? Bem-aventurado no que realizar. Nós lemos 3 textos diferentes falando da mesma coisa. Quem põe a palavra de Deus em prática será bem-aventurado no que realizar. Josué capítulo 1, versículo 8 diz: medita na palavra de Deus de dia e de noite e procura colocar tudo o que nela está escrito e serás bem-sucedido no que tu realizar. E o Salmo 1 também diz da mesma forma que aquele que tem prazer e medita na lei, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que as folhas não murcham e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Se tu estavas com dúvida do que tu precisas fazer e ser para ser uma pessoa bem-sucedida no que tu realizar, é o texto que está falando, tu descobriu hoje o segredo. Ter prazer na palavra de Deus, fugir de todas as ciladas, que falamos de 3 armadilhas, ter prazer na palavra de Deus, meditar nela de dia e de noite e colocá-la em prática em minha vida. Não adianta
montar uma fórmula, não adianta procurar inventar a roda, ela já foi inventada por Deus. E aqui está escrito claramente na sua palavra: se tu meditar na sua palavra e colocá-la em prática, serás bem-sucedido no que tu realizar. E está aqui a razão de que alguns negócios não vão para frente. Aqui está a razão de que muitas situações em nossas vidas não avançam, porque a gente às vezes até sabe o que está escrito, mas não vive. Como tu vais pedir da bênção de Deus? Deus, abençoa-me nesta área, mas tu não vive aquilo que a palavra de Deus te ensinou a fazer. Deus olha para ti e diz: mas por que tu já não fez o que eu já te disse para tu fazer? Se tu estivesse fazendo, esta tua oração não era nem necessária, porque na minha palavra já disse que eu já estaria abençoando. O problema é que as pessoas querem a bênção de Deus, mas não querem se alinhar com Deus da bênção. Aí complica. Aí complica. Se Deus diz que para que tu tenhas uma vida longa, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tu tenhas longa vida, tu precisas aprender a honrar teus pais. E tu não quer nem saber de respeitar os pais, e espera que Deus te faça viver até os teus 120 anos? Mas como? Se tu quebras o único mandamento claro que diz a respeito disso, para que tu tenhas longa vida sobre a terra, a respeito dos teus pais, honra eles. Vocês querem saber onde é que reside o nosso erro ou o nosso acerto? E aqui com esse texto eu vou encerrar. Abra a palavra de Deus em Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 17. Aqui reside todo o nosso erro, ou todo o nosso acerto, nessa nossa conduta no caminhar com o Senhor. Jeremias 17, nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Chegaram? Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ele será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Agora veja o versículo 7. Bendito o homem que confia cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. As pressões da nossa vida, as tendências do mundo, as ciladas procuram nos tirar do alinhamento com o Senhor, procuram nos roubar o nosso coração de confiar e entregar-se por Ele. E quando isto acontece, quando eu passo a confiar no meu braço, na minha força, na minha capacidade, e passo por cima de princípios claros da palavra de Deus para andar segundo o mundo diz que eu tenho que andar, eu caio naquelas 3 ciladas, muito provavelmente em muitas outras também, e me afasto de ter uma vida como o Senhor tinha projetado para mim, de vitória, de conquistas. Mesmo em lutas, o Senhor estaria comigo em todo o tempo, e mesmo na batalha, Ele estaria ao meu lado. Mas o texto diz que aquele que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e se aparta o coração do Senhor, ele é como um arbusto solitário no deserto. Será que existe aqui alguns arbustos solitários no deserto? Porque o que o Senhor hoje está te convidando é que tu mudes isso. Porque bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, e ele é, esse homem, como uma árvore plantada, exatamente a árvore de Salmo 1, não sei se vocês perceberam, mas elas são muito parecidas. Como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas,
estende as suas raízes para o ribeiro e nem tem problema se tem calor, se tem frio, porque ela está ligada ao ribeiro, ela está ligada à fonte do Espírito de Deus, ela está focada no Senhor. E por causa disso, a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, ela não se perturba e nem deixa de dar fruto. Deus está te convidando, queridos, a se entregar. Deus está te convidando a fazer dele a tua esperança, a fazer dele o teu refúgio, a fazer dele a tua fortaleza. O Senhor hoje está te chamando para que tu se apegue à sua palavra e volte o teu coração para ele, e assim ele poderá cuidar de ti como nunca, porque ele estará tendo a tua vida em suas mãos. Hoje o Senhor está convidando toda a igreja a mudar sua conduta, a não confiar no braço do homem, mas pôr a sua confiança no Senhor, a pegar-se à sua palavra, colocá-la em prática, para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas, sendo nós bem-sucedidos no que realizarmos. E acima de tudo, no que nós devemos ser bem-sucedidos em servir a nosso Deus. Porque depois tudo vira consequência. Se eu faço do reino de Deus a prioridade da minha vida, como está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 6, se o reino de Deus é a minha prioridade, as demais coisas acabam sendo acrescentadas para mim. Então, se eu foco ser bem-sucedido em servir a Deus, a honrar o seu nome e fazer dele cada dia mais o Senhor de todo o universo, do meu coração e conhecido por toda a terra, naturalmente as outras coisas acontecem. Foca em alegrar o coração de Deus, foca em servir ao Senhor de todo o teu coração, foca nisso, não deixa que o mundo te engane, não deixa que tu se engane a si mesmo, conhecendo a palavra e não praticando, pelo contrário, foca em Deus, ama Ele de todo o coração, sirva a Ele integralmente, e nós veremos a sua mão sobre nós, estendida, nos abençoando em todas as áreas. Amém, queridos?